Deus abençoe a todos. Estou trazendo aqui uma mensagem gloriosa chamada Herdeiros conforme a imagem de Cristo. Um texto tão conhecido da palavra de Deus que precisa ser compreendido, ser entendido. Então trará luz, trará edificação espiritual para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo. Estou me referindo a Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Procuraremos trazer aqui um esclarecimento, uma luz sobre esta mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque, versículo 29, porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30 diz, versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também o glorificou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O bem aqui, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, meus irmãos, é o que inclui todas as pessoas, todas as questões e todas as coisas. É todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. O bem. Deus Pai responde quando o Espírito intercede por nós e arranja as nossas circunstâncias, fazendo que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Segundo o propósito de Deus, isso quer dizer, segundo o contexto, o bem aqui mencionado não diz respeito às pessoas, questões e coisas físicas. O bem aqui refere-se ao fato de ganharmos mais de Cristo. Mais de Cristo. É isso que coopera para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. O bem refere-se ao fato de ganharmos mais de Cristo e de o termos trabalhado em nosso ser para sermos, veja, meus irmãos, metabolicamente transformados e, por fim, para sermos conformados à sua imagem, a imagem do Filho de Deus, que está no 29. Isto é, para sermos introduzidos na plena filiação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus nos faz cuidar do seu desejo e estar dispostos a nos coordenar com Ele. A obra de Deus requer a nossa coordenação, e a coordenação com Deus confirma que somos chamados por Ele segundo o seu propósito. O que é o propósito? O propósito, se refere à determinação intencional do plano de Deus. O propósito de Deus é produzir muitos irmãos do seu primogênito, que é o próprio Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque os que ele
conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, do versículo 29 ao 30, todos os passos da obra de Deus são descritos com o verbo no passado, o que indica que, aos seus olhos, toda a obra já foi completada. Visto que Deus é o Deus da eternidade, nele não há o elemento do tempo. Deus não nos predestinou simplesmente para sermos santificados, espirituais e vitoriosos, mas para que sejamos plenamente conformados à imagem do seu Filho. Esse é o nosso destino que foi determinado por Deus na eternidade passada. A conformação é o resultado final da transformação. Ela inclui a mudança da nossa essência e natureza interiores e também a mudança da nossa forma exterior para que sejamos condizentes com a imagem glorificada de Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o protótipo e nós somos a produção em massa, que é a sua igreja santa. Meus irmãos, a mudança interior e a mudança exterior que ocorre em nós, o produto são o resultado da operação da lei, do Espírito e da vida, como está em Romanos 8:2. Louvado seja Deus. Cristo era o unigênito de Deus, desde a eternidade, como está em João 1:18. Quando foi enviado por Deus ao mundo, ele ainda era o Filho unigênito de Deus, como está em 1 João 4:9, João capítulo 1, versículo 14, e João 3:16, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, tendo passado pela morte e entrado em ressurreição, a sua humanidade foi levada, introduzida na sua divindade. Assim, na sua divindade com a sua humanidade, que passou pela morte e pela ressurreição, ele nasceu em ressurreição como primogênito Filho de Deus, como está em Atos 13:33. Ao mesmo tempo, todos os seus crentes foram ressuscitados juntamente com ele na sua ressurreição, como está em 1 Pedro 1:3. E com ele foram gerados como muitos filhos de Deus. Desse modo, tornaram-se os seus muitos irmãos para constituir o seu corpo e ser nele a expressão corporativa de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Cristo, o Senhor como unigênito de Deus. Cristo possuía a divindade, mas não a humanidade. Ele existia em si mesmo e existia para sempre como Deus. Ao fato de ser o primogênito de Deus, tendo tanto a divindade como a humanidade, começou com a sua ressurreição. Tendo o seu primogênito como base, modelo, elemento e meio, Deus está produzindo muitos filhos. E estes são os muitos crentes que creem no primogênito de Deus, se unem com ele como um só. Eles são exatamente iguais ao primogênito em sua natureza, e tal como ele possui tanto a humanidade como a divindade. E são o seu aumento e a sua expressão para que possa expressar o Deus triuno, o Todo-Poderoso, o eterno e pela eternidade. Irmãos, a igreja hoje é uma miniatura dessa expressão
Efésios 1, 23. E a nova Jerusalém, na eternidade, será a manifestação final dessa expressão. Apocalipse, capítulo 21, 11. A palavra de Deus no livro de Romanos revela que o fato de Deus fazer dos pecadores seus filhos é para essa expressão, como está em Romanos 12, 5. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus. Aponta para a manifestação final máxima dessa expressão. Está em Efésios 3, versículo 19. Irmãos, o propósito da presciência, da predestinação e do chamamento de Deus é preparar e produzir muitos irmãos para o seu primogênito, para que, por um lado, eles, juntamente com o primogênito de Deus, sejam os muitos filhos de Deus, que têm a vida, a natureza divinas para a expressão de Deus, e que, por um outro lado, sejam os muitos membros que constituem o corpo do primogênito de Deus, como a expressão corporativa de Deus no seu primogênito, que é a plenitude do primogênito de Deus, isto é, a plenitude de Deus no seu primogênito. Efésios 1, versículo 23, Efésios 3, 19. A justificação do versículo 30 de Romanos 8 é uma ponte que que conduz os pecadores que são redimidos para Cristo, da condenação da lei, 3,19, e aceito de Deus, Romanos 5, 1 e 2. Dessa aceitação, Deus trabalha para conformá-los à imagem do seu Filho, até introduzi-los na sua glória, como está em Hebreus 2, 10. A glorificação é a etapa da salvação completa de Deus em que ele irá saturar completamente, louvado seja Deus, o nosso corpo de pecado, que é de morte e é mortal, como está em Romanos 7, 24, Romanos 8, 11 e Romanos 6, 6, com a glória da sua vida, da sua natureza, segundo o princípio de ter regenerado nosso espírito mediante o Espírito Santo. Desse modo, ele transfigurará o nosso corpo ao corpo ressurreto e glorioso do seu Filho. Filipenses 3, 21. Essa etapa final da salvação completa de Deus, onde ele obtém uma expressão plena, que será manifestada na sua nova Jerusalém, na era vindoura. Que Deus seja glorificado, que essa palavra possa ser lida, ouvida várias vezes, até entendermos o nosso futuro e a razão do nosso chamamento. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses, meus irmãos, são os herdeiros conformados à imagem de Cristo. Que Deus nos ajude a perseverar e permitir que o Senhor faça essa obra em nossas vidas, que a obra seja completa em nossas vidas, como membros do corpo de Cristo, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. Deus abençoe a todos com esta palavra revelada no nome do Senhor Jesus e para a glória do Deus vivo. Amém.